Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal Toda Hora e eu te convido a acompanhar comigo as notícias desta madrugada. A edição começa falando sobre que a segunda fase da Operação Compliance Zero, onde investiga um suposto esquema de fraudes financeiras no Banco Master, aconteceu em 5 estados. Os mandados estão ligados a Daniel Vorcaro, dono do banco, e parentes dele, além de um investidor e empresário. Nas ruas desde cedo, a Polícia Federal realiza mais uma fase da operação sobre um suposto esquema de fraudes financeiras no Banco Master. A ação desta quarta inclui buscas em endereços ligados ao dono do banco, Daniel Vorcaro, e parentes dele em São Paulo, incluindo o pai, a irmã e o cunhado. O investidor e empresário Nelson Tanuri também é alvo da polícia. Nessa etapa da Operação Compliance Zero, são cumpridos 42 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, além de medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que superam 5 bilhões e 700 milhões de reais, além de mandados serem cumpridos na Avenida Faria Lima, um dos principais centros financeiros da capital paulista, a alvos nos estados da Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. A investigação detectou que havia captação de dinheiro, aplicação em fundos e desvio para o patrimônio pessoal de Vorcaro e parentes. A primeira fase da operação resultou em 7 prisões, incluindo a de Vorcaro, que estava no Aeroporto Internacional de São Paulo, tentando fugir do país em um avião particular, mas dias depois ele foi solto pela justiça. Na época, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do banco após concluir que a instituição não tinha condições de honrar seus compromissos financeiros. Segundo a estimativa da PF, as fraudes podem chegar a 12 bilhões de reais. A decretação da falência do banco tem sido alvo de polêmica. O Banco Central foi questionado pelo ministro do Tribunal de Contas da União sobre os supostos indícios de liquidação precipitada do Banco Master. Além disso, foi decretado sigilo sobre o processo. Além da apreensão de bens durante o cumprimento dos mandados, a PF também bloqueou 5 bilhões e 700 milhões de reais em bens e valores. Durante a operação, foram apreendidos 97.300 reais em espécie. E mudando de assunto, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro protocolou junto ao Supremo Tribunal Federal mais um pedido de transferência para a prisão domiciliar. Desta vez, utilizando como argumento a isonomia jurídica com o caso de Fernando Collor, que teve sua pena convertida em prisão domiciliar pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, devido à sua idade avançada. Os advogados argumentam que, assim como ocorreu com Collor, o risco de quedas e a condição de saúde vulnerável de Bolsonaro tornam o ambiente onde ele está preso, na Superintendência da Polícia Federal, incompatível com a dignidade humana. Collor está em tratamento da doença de Parkinson há aproximadamente 6 anos, com a constatação real da presença progressiva de graves sintomas motores. A petição, endereçada a Moraes, defende que o episódio causou um quadro de vulnerabilidade clínica permanente e que a unidade prisional não possui estrutura para oferecer a assistência humana contínua ao ex-presidente. Segundo o documento, Bolsonaro sofreu um traumatismo crânio-facial ao cair da própria altura, o que exigiu atendimento médico e exames como tomografias e ressonância magnética. Embora não tenha sido apontada hemorragia intracraniana, a defesa afirma que o episódio comprova que o ambiente prisional é incapaz de evitar intercorrências graves de saúde. O texto cita uma combinação de patologias crônicas decorrentes das cirurgias abdominais realizadas desde 2018, além de comorbidades cardiovasculares e neurológicas, perda de massa muscular, instabilidade postural, apneia do sono grave e crises de soluço. E o Instituto Quaest divulgou o resultado de mais uma pesquisa sobre o governo Lula. 49% dos entrevistados desaprovam o governo, enquanto 47% aprovam. O levantamento ouviu 2.002 pessoas com entrevistas presenciais entre os dias 8 e 11 de janeiro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o protocolo BR 00835/2026.
O Instituto questionou se os entrevistados aprovam ou desaprovam o trabalho que o presidente Lula está fazendo. No mês passado, a desaprovação já era de 49%, mas a aprovação estava em 48%, ou seja, oscilou dentro da margem de erro. O Instituto também mediu a avaliação do governo Lula, que foi considerada negativa para 39% dos entrevistados, contra 38% do mês passado. Já a avaliação positiva registrou uma alteração para baixo, ainda dentro da margem de erro, com relação a dezembro. Era 34% e agora foi para 32%. E olha só, depois de 9 altas seguidas, o setor de serviços, que é o que gera mais renda e empregos, fechou o mês de novembro do ano passado em baixa, de 0,1%. Mesmo assim, segundo analistas do IBGE, o setor manteve um alto patamar de atividade. Das 5 áreas analisadas, 2 subiram, uma ficou estável e 2 caíram. No acumulado em 12 meses, o setor de serviços cresceu 2,7%. E mudando de assunto, o governo Trump congelou a emissão de vistos para cidadãos do Brasil e de outros 74 países que pretendiam viajar aos Estados Unidos. A medida está prevista para valer já na metade da semana que vem. Donald Trump decidiu suspender os vistos para 75 países. O Brasil é um dos países da lista, que também inclui Irã, Rússia, Afeganistão, Iraque, Somália, Tailândia, entre outros. Dessa forma, os migrantes recebem benefícios sociais americanos ao chegarem ao país, devem ficar bloqueados. O governo norte-americano espera que a medida entre em vigor a partir de 21 de janeiro. A mudança deve ser temporária, mas não tem data para terminar. A suspensão vai servir para o governo dos Estados Unidos reavaliar os critérios atuais de concessão de vistos a estrangeiros. O memorando do Departamento de Estado diz que Washington pode começar a barrar pessoas mais velhas e com sobrepeso. Em novembro, a agência de notícia Associated Press afirmou que o governo de Donald Trump considerava uma nova diretriz para restringir a entrada de pessoas obesas. Em junho do ano passado, uma nova exigência foi implementada para a concessão de vistos de estudantes e ficou determinado que todos os candidatos deveriam desbloquear seus perfis em redes sociais para análise do governo americano. A medida pretendia identificar os conteúdos considerados hostis aos Estados Unidos, seu governo, cultura, instituições ou princípios fundadores. E esta edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Acompanhe o nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter muito bem informado. Nos encontraremos novamente às 1h35 com mais notícias. Até logo!